E o ano vai chegando ao fim. Faltam só mais alguns dias. Mas eu quero dizer para você o que eu creio aqui no meu coração. Deus tem dias muito especiais reservados para cada um de nós. Eu não sei se esse período para você é um período feliz. Para algumas pessoas, bate uma saudade, uma falta de pessoas, falta de amigos, falta de amor. Mas então é para você que nós queremos dizer que Natal não são enfeites, não são luzes, não é esse brilho e esse consumo que tantas vezes dão o significado principal do Natal. Não, isso não é Natal. Natal de verdade é acreditar que durante todos os dias do ano nós tivemos a oportunidade de ver Jesus nascer e sentir Jesus nascer em nosso coração, dando a Ele a oportunidade de fazer a diferença na nossa vida. Então nada demais, nenhum período assim, uau, diferente de todos os outros no que diz respeito ao nosso coração. Pode fazer diferença nas cores, nas luzes, naquilo que nós temos ao redor de nós. Por onde vamos, o que vemos, o que dizemos. Feliz Natal para você, Feliz Natal. Distribuição de presentes, trocas, carinho, tá tudo valendo. Mas é preciso dizer para você que Natal de verdade é ter Jesus em nós. E isso acontece todos os dias do ano. Independente de desejarem a nós, Ele se faz presente, independente do que nos dão, do que nos ofertam, independente de qualquer palavra, independente do que nos fizeram, independente de qualquer coisa, Jesus está presente. Durante todo o ano, Ele se fez presente para trazer ao seu coração paz, que é um presente que está além do que qualquer coisa ou qualquer pessoa possa nos oferecer. Porque Ele mesmo disse que a paz que Ele nos dá excede a todo entendimento. Esse é Jesus, aquele que se fez oferta, presente especial, para dar a mim e a você o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus abençoe a você. Fique aqui no programa de hoje com a gente, encontrando em palavras ditas aqui uma bênção de Deus, especialmente para você. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre família, relacionamento. E eu escolhi para falar nesta semana, neste programa, sobre esperança. Tem casais, tem famílias se desfazendo e tantas vezes olham ao redor e dizem não temos mais esperança, é o fim. E se eu creio em Jesus, e se eu creio em Natal, se nós cremos que Jesus se fez homem para entender as nossas dificuldades e Ele disse que nós não poderíamos perder a esperança quando Ele foi morto na cruz e ressuscitou para nos garantir vitória, então eu quero deixar com você, junto com os meus convidados de hoje, esperança no seu coração. Custe o que custar, Jesus nos dá nova esperança, nova chance. Vamos falar sobre conflitos, mas vamos falar sobre esperança. E os meus convidados de hoje, muito especiais, além de você, claro, querendo participar com a gente, está aberto o nosso canal. Pode fazê-lo por e-mail, quando quiser, compartilhando da sua história, mas pode visitar a nossa página no Facebook também, consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Vamos aos convidados de hoje. Tenho aqui comigo o Wilson de Almeida. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande. Hoje a gente está do lado de cá, porque geralmente nós estamos do lado de lá da tela, vendo o programa de família. Que delícia, muito obrigada. O Wilson, ele é escritor, tenho aqui em minhas mãos o livro, ele é jornalista, escritor, ele é cantor, foi membro de um dos quartetos mais famosos do mundo, Arautos do Rei, não é? Na formação de 1972 até 1975. Uau! O álbum que vocês gravaram que mais marcou naquele período? Nós gravamos, na verdade, 5 álbuns, mas aquele que marcou e que todo mundo fala até hoje, chama-se Aqui Chegamos Pela Fé. Lindo, lindo. Você deve, pessoal que acompanha a história do Arautos do Rei, deve lembrar desse período, dessas músicas maravilhosas. Veio hoje acompanhado da sua esposa, Irene Almeida, que é professora de música, que é coautora deste livro, né? Autora dele também. Bem-vinda ao seu microfone aqui. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, viu? É um sonho realizado. Ai, que linda! Muito obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada a vocês também por terem vindo aqui contar de lutas pessoais. Eu valorizo
tanto quando nós nos despojamos da nossa vaidade, de sermos bem vistos, de sermos muito modelo para os outros e viemos contar as nossas dificuldades, mas também as nossas vitórias dadas por Deus. Wilson, quando vocês escreveram este livro, vocês pensaram, Irene, vocês pensaram em deixar marcado o quê? Olha, assim como nós vivemos uma vida aparentemente tranquila, né? Mas tranquila por fora, e nós queríamos dizer para as pessoas que quando por fora está bem, nem sempre está bem por dentro. E a gente era como uma árvore bonita por fora que estava cheia de cupins por dentro. A gente até fala disso no livro, né? E nós temos uma experiência de nascer num lar cristão. E eu acho que, ao nascer num lar cristão, a gente vive uma vida que ela passa a ser, se não tomarmos cuidado, ela passa a ser uma vida formalista. Verdade. E nós vivemos esse formalismo durante muito tempo, né? Até que o rombo começou a aparecer. E quando nós vimos, a gente estava quase sem esperança. Uau, o rombo, na verdade, foi... Eu fui sentindo esse rombo pelas atividades e eu me apercebi dele quando meus filhos cresceram. E nós sempre envolvidos na música, na igreja, e isso durou anos. E um dia meu filho liga para mim e fala assim: mãe, venha me assistir a cantar no Tom de Vida. Não posso, eu também tenho que sair com o grupo, com o conjunto, eu e o Wilson envolvidos. E eu, naquele momento, me deu algo aqui no coração. Falei, meu Deus, meu filho já é adolescente, eu não vi ele crescer. E dali em diante, travou-se uma batalha dentro de mim. Porque eu falei, eu preciso parar. Meus filhos nasceram, cresceram. E a vida durante a semana, a vida profissional, durante o final de semana envolvidos. Ensaio na sexta-feira à noite, ensaio cantando, se apresentando. E... eu falei, meu Deus, e agora? Darleide, foi uma situação assim, demorou, porque daí eu falei para o Wilson, meu bem, eu quero parar. Mas ele dizia, como nós vamos parar? Como nós vamos deixar o grupo? Como nós vamos deixar tudo? Ou seja, uma vida religiosa, muito aplicados à vida religiosa, nos afazeres, né? Nas realizações dessa vida religiosa, e uma família ficando pelo caminho. Exatamente. Né? Então, o nome do livro escrito por este casal é Fundo da Agulha e o Milagre Aconteceu. Primeiro que é um título inusitado, exatamente, né? Fundo da Agulha e o Milagre Aconteceu. Isso que você está contando aqui é um dos aspectos que vocês experimentaram na vida como família, que foi para vocês muito doloroso. Então, me fala desse tema aqui. Bem, quando uma vez eu li a experiência que Jesus passou junto com aquele jovem rico, e que ele disse depois para os discípulos que era mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, eu comecei a analisar aquilo de um outro ponto de vista. Geralmente a gente pensa em bens materiais, ricos em bens materiais. E, no nosso caso, nós éramos ricos, pensávamos nós, Sim, em bens espirituais. Havia muito conhecimento, né? Muito conhecimento Bíblia, espiritual. igreja, as profecias, tudo. Envolvimento muito grande na igreja, mas um envolvimento muito escasso de uma verdadeira relação com Jesus. Tá? Então, nós éramos o casal rico, que era difícil, era quase impossível passar pelo fundo da agulha para entrar no reino de Deus. Porque nós vemos que o reino de Deus, a gente sempre fala em reino de Deus em termos de reino da glória. Mas, primeiro, antes do reino da glória, vem o reino da graça. E é nesse reino da graça que o Senhor quer nos fazer passar. E isso só pode ser feito por milagre. Então, por isso que está aqui, né? O milagre aconteceu. Porque quando nós permitimos que Deus transformasse interiormente, depois de passar por tantas dificuldades, né? Quando Deus nos moeu realmente, nos levou ao fundo do poço, inclusive no nosso relacionamento, e que nós começamos a entender o plano de Deus para nós, aí nós deixamos Deus fazer um milagre na nossa vida. E aí nós passamos pelo fundo da agulha. Entendi. Vocês pensaram em divórcio?
Claro que sim. Ela sorri como quem diz assim, é só no que eu pensava. Deixa eu falar sobre isso. Fala. Um sábado de manhã, ela chegou para mim e falou assim, nós somos o perfeito jugo desigual. Eu não quero mais ficar com você. Eu vou embora de casa ainda hoje. E você disse isso baseada na Bíblia, né, querida? Baseada na Bíblia? Não. É claro que não. Armada com o texto bíblico, nós somos um jugo desigual? O jugo desigual, mas era tanta dor, era tanto sofrimento, porque eu creio que isso aconteça hoje, e acredito que muita gente vai poder se espelhar naquilo que nós vamos falar, porque era tanto... Nós éramos considerados o casal 20. E, de repente, tudo isso estava ruído por trás. A primeira vez, quando a gente decidiu que nós íamos parar, que eu não queria mais fazer as atividades da igreja, porque eu precisava ficar em casa, eu precisava ter um tempo. E ele resistente a deixar. E eu via que as coisas estavam indo, não tinha diálogo, não tinha conversa. Então, eu cheguei um dia para ele e falei, estou indo embora. Não aguento mais essa vida. E aí ele ficou desesperado. Bateu um desespero, Wilson? Eu não imaginava. Para mim estava tudo bem. Sabe de uma coisa? Nós maridos, nós tendemos a ser muito racionais, né? Nós olhamos as coisas e para nós é tudo fácil de resolver. Verdade. E eu creio que isso daí é uma característica do homem e uma característica da mulher, ser mais sensível. E a gente como homem... Eu vou dizer uma coisa, viu? Quem está me ouvindo ali, quem está me vendo ali, olha, eu sinto muito, mas a maioria de nós é cego. A gente não enxerga as coisas. A gente tenta resolver tudo com a maior facilidade, né? Então, eu não podia imaginar que a coisa estava a tal ponto. Para mim, a gente tinha os nossos conflitos, mas não era assim a ponto de separação, né? E aí veja o que acontece. Isso eu conto no livro. Eu corri ligar para um pastor amigo meu, né? E, infelizmente, aquele pastor não estava preparado para ter as ferramentas para nos ajudar. Ele apenas me disse, olha, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais. Sabe, essa é uma solução paliativa. Não é que ler a Bíblia e orar não seja importante, é claro que é importante, mas há ferramentas que precisam ser trabalhadas. Agora, eu que estou curiosa, se o pobre do pastor, né, no alto da sua boa intenção, disse, lê a Bíblia, ore, nananã, e você está me dizendo que aquilo não era suficiente, quero saber mais. E você aqui dando umas risadinhas, como quem diz, mas olha, o melhor está por vir, vamos dizer assim. Você está acompanhando aqui a história de um casal que durante muitos anos enfrentou muitas dificuldades. Muitas delas, eu li todo o livro, certamente, em muitos momentos, todos os casais se aproximam de momentos vividos por ele. E nós queremos que você aqui com a gente reflexione, pense sobre o momento em que você está vivendo, ouvindo as palavras deste casal. Nós queremos deixar, eu repito para você, não queremos falar exatamente de problemas hoje. Eles só estão presentes porque na sequência você vai entender o tamanho da graça que se manifestou na vida deste casal. E agora diz então para a gente, Irene, por que você ri diante dessa situação, trazendo à memória aquele momento? Porque... realmente faltam ferramentas e Deus através da sua grande misericórdia e graça, nos colocou em um ministério onde nós descobrimos muita coisa à luz da palavra de Deus. Então você ri porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou, com Amém. Certeza. E pude entender, é lógico que eu não estaria com o verso bíblico dizendo que eu era jugo desigual, jamais. Mas muito tempo depois eu tive que reconhecer que é tão verdadeiro que a palavra de Deus diz. E que a gente precisa se apropriar desse conhecimento, mas apropriar aqui no coração, não aqui. A gente se apropria muito aqui na mente. Tem que ser no coração. Eu acho que uma coisa que nós aprendemos é o nível de comunicação. A gente se comunica mais no que nós chamamos de tópico. Né? A nível da mente. A nível mental. Eu vou citar um pequeno exemplo. Digamos, eu chego para minha esposa e digo assim, querida, vamos tomar um sorvete? E vamos à sorveteria, né? E chegamos lá na sorveteria, ela pega o menu do sorvete e diz assim, olha, eu quero uma banana split. Né? Com certeza. Eu quero uma banana split. E eu pego o menu e olho, nossa, R$15? Bem, eu estou falando de banana split.
Mas o que chega no coração dela? Eu não valho 15 reais. E você é um mão de vaca. Não sou mais. Não sou mais. Foi, né? Fui. Então, nós tínhamos muito disso. Eu falava as coisas no nível tópico, mas atingia o coração, a identidade dela. Porque nós, às vezes, falamos... Nós, homens, temos a tendência de falar nesse nível. A gente está falando de um assunto, mas ele atinge a identidade do coração da outra pessoa. Né? Isso é muito importante. Muito sério. Né? Isso, dá um programa só sobre isso. Wilson, quando foi que você se converteu enquanto marido? Vou dizer essa palavra, se converteu, pedindo que você até expanda melhor essa ideia, porque eu estou falando de um homem que é nascido no Evangelho, que tinha um ministério, que era um arauto do rei, que etc, etc, mas a casa estava desmoronando e você não olhava para sua mulher com misericórdia, vamos dizer assim. Como que era aquele momento? Fala disso pra gente. Bom, eu acho que primeiro Deus teve que converter o meu coração. Né? Eu me achando muito espiritual, né? Muito rico em conhecimento, mas muito pobre em experiência. E uma noite, aliás, num final de semana, nós estávamos viajando para uma cidade do interior do estado, onde a Irene estava dando um curso, e nós estávamos na iminência de mudar para aquela cidade. E estávamos o dia todo pedindo um sinal para Deus. Senhor, é da tua vontade que a gente se mude para cá? E todo momento, andando por aquela cidade, eu pedia um sinal para Deus. E quando foi à noite, naquela noite, eu acordei às 3 horas da manhã, né? E acordei com um verso bíblico muito forte na minha mente. Uma geração má e adúltera me pede um sinal. E eu disse, Senhor, o senhor está falando isso para mim? Aí o senhor me fez lembrar, quem que andou pedindo sinal hoje o dia inteiro? Eu me levantei, fui para a sacada do hotel, e ali o Senhor começou a mostrar para mim quem eu era. Começou a me fazer lembrar dos defeitos de caráter que eu tinha. Porque a gente se achava muito certinho, sabendo de todas as coisas, rico de informações do Evangelho. E o Senhor começou a mostrar no meu coração. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida quanto naquela noite. Né? E depois que o Senhor me mostrou, como se fosse um filme da minha vida, de quão mal eu era. Né? Primeiro, ele me desnudou diante dele. Quebrou você. Quebrou. E aí, então, o Senhor começou a ministrar para mim. Interessante que nessa noite, o Senhor falou muito através de versos bíblicos comigo. Né? Muita gente fala assim, como é que Deus fala com a gente? Eu não sei, Deus tem 1000 maneiras de falar, mas comigo, naquela noite, foi através de versículos bíblicos. Aí Deus começou a dizer para mim, me trazer à memória, eu vim buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, eu posso torná-los brancos como a lã. E Deus foi me trazendo mensagens de esperança, dizendo que eu tinha esperança de uma conversão. Imaginem, não é? Até aquele tempo eu achava que eu era convertido, que eu sabia de tudo. Claro, não quer dizer que toda a minha vida foi de baixos espirituais. Sim. Tive momentos de altos espirituais, de baixos espirituais. Mas havia uma cegueira espiritual em alguns aspectos muito importantes, né? Mas, porém, contudo, todavia, você foi quebrantada primeiro, né, mocinha? É verdade. Um dia caiu nas minhas mãos um livro, O Poder da Esposa que Ora. Não sei se você já conhece esse livro. E eu tenho um costume, eu não leio o livro do começo, eu venho ele de trás para frente. Eu tenho esse costume. Então, e quando eu vi isso, nossa, eu achei fantástico, porque falava todas as áreas que eu precisava orar pelo Wilson. Aí tinha tudo que eu peguei um caderno e fui anotando todas as áreas que eu falei, eu preciso que meu marido mude, ele tem que mudar, eu vou orar. Montei uma lista enorme, 3 folhas. E comecei a orar, e comecei a ler tudo aquilo, e o Senhor uma hora falou assim comigo, escuta, você precisa voltar, lá no começo do livro, você não começou do princípio. E aí eu fui para o começo. E quando eu comecei o livro, aí eu levei um choque. Você não tem autoridade para orar, para pedir transformação para o marido, antes que você precise orar ao Senhor. Transforma-me, Senhor. Aí doeu. Eu rasguei tudo, tive que pôr o joelho no chão. Senhor, primeiro eu. E daí começou. E foi uma longa caminhada, viu? Foi uma longa caminhada.
até eu entender que primeiro eu tenho que mudar, porque a minha sede de Deus, eu tinha muita sede do que, sabe, desse Deus, de conversar com Ele, de ouvir a voz dEle, eu tinha muito isso. E eu queria entender como que se fazia isso. Então eu fui levada, eu fui buscar isso. Mas eu queria que Ele também sentisse isso. Então, como é que eu iria fazer? Então eu comecei a fazer as coisas, a mostrar, e você tem que experimentar isso. Mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Exato. Deixa eu contar uma historinha interessante. Ela saía de noite da cama para ir orar por mim. Né? Nessa época, no tempo que ela estava lendo o fim do livro, né? Ela ia orar por mim. Né? E eu não percebia. Né? Mas um dia, eu pus a mão aqui do lado e não achei, e falei, opa, alguém sumiu da cama. Aí fui para a sala e lá estava ela orando. E ela levou um choque muito grande. Eu fui pega, foi descobrir minha paixão. Eu saía, porque eu realmente, sabe? Ele descobriu quem era o outro. O outro. Né? Sabe o livro do Pastor Bulhon, Conhecer Jesus é Tudo? Sim, amo. Então, Pastor Bulhon tem uma grande influência na nossa vida. Amém. E eu falava, conhecer Jesus é tudo. E eu tive esse conhecimento porque eu comecei a me apaixonar de tal forma por Jesus que eu saía mesmo, eu esperava ele dormir, eu falava, eu ia pé ante pé, ia para a sala e punha louvor, e eu lia a Bíblia, e eu falava com Deus. E eu não queria que ninguém soubesse, descobrisse que aquele era um momento muito meu, né? Até que o dia que ele descobriu isso, ele falou, é aqui, agora eu descobri aonde que você passa as madrugadas. Aqui no livro você disse que quando ele chegou à sala, você ficou muito constrangida, como se estivesse fazendo uma coisa errada, porque ele não sabia, né? Então, sabe por quê, Darleide? Porque a gente não foi criado, nós somos de uma geração um pouco mais antiga, né? O pessoal do quarteto de hoje diz que a gente é do Velho Testamento. Ah, tá, é verdade. Eles são os avós. Os avós da profecia. Voz da profecia. Então, a gente não tinha... Eu sinto que hoje há uma mudança na linguagem com a igreja, com o que também é feito aqui na televisão, na Novo Tempo, é uma bênção. Mas a gente era muito, muito formal. Entendo. Então, o formalismo... praticamente a minha pessoa me matou quase, esse formalismo, não levou a nada, não me levou. Então eu precisei buscar sair, quebrar isso, essas regras, essas coisas de como fazer, de como... Não, então foi ali que eu fui buscar sozinha. Um relacionamento novo com Jesus, uma coisa novo, aberta, livre, né? Livre, de buscar... Que nem eu mesmo, e eu sou muito intensa naquilo que eu faço, então eu não brincava com isso, eu ia sério, Senhor, fala comigo. Mas era tão intenso isso, que quando ele me pegou, eu falei, fui descoberta. Não, ele encontrou agora, como que eu vou explicar isso para ele? Deixa eu chamar aqui a atenção para um aspecto também. Vocês não tinham boa comunicação como casal, também não tinham uma vida espiritual de excelência, né? Muito pelo contrário, diante de tudo que vocês contam aqui e viveram. E como é comum encontrar entre os casais, vocês trabalham, eles têm um ministério que Deus entregou na mão deles para que eles ajudem outros casais. Depois vou colocar na nossa página no Facebook o contato deles, porque... Quão pouco nós temos pessoas que se levantaram ou foram chamadas, muitas foram chamadas, eu creio, mas poucas estão se levantando para trabalhar com as famílias. Isso é extremamente necessário que você ouça a voz de Deus chamando você para ajudar as pessoas em suas dificuldades. Às vezes até abrindo mão das suas vaidades, eu não conto, não digo, ninguém pode saber, ninguém vai se escusando, porque muitas vezes é na revelação do que você viveu, do que você experimentou, mas diante da graça de Deus e do que Ele fez na sua vida, que você vai motivar outras pessoas a viverem um caminho novo, a criarem uma possibilidade nova de serem encontrados por Jesus e viverem milagres, como eles contam do milagre que Deus fez na vida deles. Mas vocês não tinham interação espiritual como casal também? Não oravam juntos? Não. A menos que fosse formalmente, né? Veja bem uma coisa, na primeira sexta-feira que a gente não teve ensaio de coral, nem ensaio de conjunto, nós ficamos em casa e a gente não sabia o que dizer um para o outro. Nós ficamos olhando um para a cara do outro, né? Não tinha Novo Tempo para a gente assistir na sexta-noite, né? E a gente não sabia o que fazer, se punha música, se punha louvor, porque nós não estávamos acostumados a ficar uma sexta-feira à noite juntos. Foram 18 anos.
18 anos, nós casamos, já nos conhecemos no colégio, já participávamos de coral. Nos casamos, continuamos liderando grupos. Aí tiveram filhos, os filhos cresceram e a vida continuou. E nunca um final de semana em casa. Então, quando a gente decidiu, vamos parar e vamos dar atenção para nós dois, foi que Deus mostrou o rombo que havia entre nós. Não sabíamos, eu não sabia se eu sentava, se eu levantava, ia até o quarto, voltava, eu não sabia o que fazer. Meu Deus. E aí foi que nos demos conta do rombo que havia entre nós. Nós não sabíamos do tamanho do rombo. Só nesse momento é que a gente daí se inteirou de quanto estava profundo isso, essa falta de diálogo. Olha, daqui a pouquinho eu vou pedir que vocês falem das 5 prioridades para um casamento feliz. Uma coisa muito interessante, você vai guardar até didaticamente, vai praticar em nome de Jesus aí na sua casa, no seu casamento. Eu ainda quero que você fale da segunda parte da experiência de oração, quando você criou uma maneira, um passo a mais na direção da oração e da busca da presença de Deus. O que é que nós estamos dizendo até agora? Eu repito para você o que está nas entrelinhas e que também já foi verbalizado. Nós queremos deixar claro para você de que Jesus é tudo. Jesus é tudo. E talvez nós tenhamos passado aqui o ano inteiro, estejamos chegando ao final dele, dizendo para você de esperança, de Jesus, de amor, de leitura da Bíblia, de igreja, de profecias, de todos os aspectos, relacionamentos sendo tratados aqui no nosso programa, e você ainda esteja perdido dizendo, mas eu já fiz tudo isso. E eu fico muito triste, nós lamentamos profundamente quando um casal diz assim, nós fizemos de tudo para que desse certo e não deu, porque eu sei, vocês sabem, a palavra de Deus revela, nós não sabemos de nós mesmos, mas a palavra de Deus revela que não foi tentado tudo, porque quando alguém vai a Jesus e de coração sangrando, entrega-se a Ele de corpo, alma, mente, de todas as maneiras, eu sei que Jesus não falha, porque Jesus é tudo, Jesus é não é este Natal, é essa festa que vai passar depois de amanhã. Jesus é essa vida nova, resgatada e transformada para a honra e para a glória dele mesmo e para a nossa felicidade. Nosso intervalo bem rapidinho, já voltamos aqui com o casal Almeida, nos ensinando, nos ajudando, compartilhando Jesus aqui com a gente no Consultório de Família. Até já! Estamos de volta aqui com o Consultório de Família. Bem-vindo, que Deus abençoe a você, que você esteja sendo neste momento alcançado pela graça, pela misericórdia de Jesus, pelo seu poder aí na sua casa, com seus familiares, ou você sozinho, você que está se movimentando nesse período de festa, com seus amigos, viajando, chegando, preparando, aquela correria, mas nesta correria, é nela que muitas vezes nós perdemos o que é fundamental. Dar tempo para ouvir e para viver o que realmente importa. Cuidado com a correria, cuidado com esses cuidados exagerados, com a comida, com a casa, com os enfeites, com a roupa, com os shoppings, com as viagens. Cuidado com isso. Tem tanto barulho nos impedindo de ouvir aquilo que realmente importa. Lembra de Marta e Maria? Pensa, tá lá no Evangelho. É uma dica para mim e para você, principalmente em tempos assim, em que a correria é o manifesto maior do momento. Tá? Quero mandar um abraço para amigos queridos que estão nos acompanhando, bem longe, bem de perto, mas vou dar oportunidade para os meus convidados também hoje mandarem abraço para a família. Vocês têm filhos. Quantos anos de casados mesmo? Nós estamos indo para 43 anos. Ai, que lindo! 43 anos de vitórias, né? Lutas Amém, e vitórias. certeza. Manda aí abraços para quem? Para minha filha, para o meu filho, a Luli, o Júnior, o Wilson Júnior, e que nos deram lindos netos. Temos um beijo para o Guilherme, para o Davi, para o Samuel, para a Larissa. E olha, já vou ser bisavó. Que lindo! A nossa neta. Eu brinquei com a minha neta, eu disse para ela, ainda não me preparei para ser bisavô, né? Não cheguei nos 70 ainda, geralmente bisavô já é velhinho, né? Mas a gente, na verdade, tem um privilégio. Verdade. Da nossa família, tanto da parte dela quanto da minha família, nós somos os primeiros
Muito jovens. Muito jovens. É que nós nos casamos jovens, Aham. né? Nossos filhos se casaram jovens também. A nossa neta se casou jovenzinha, Aham. né? Então, por isso, as coisas correram. Então, um abraço para os nossos queridos aí. E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o Conrad, para o Melquíades, né? Que foram seus são companheiros. meus colegas, meus companheiros. Aham. Infelizmente, só posso mandar um abraço para a família do Eclair, que cantou conosco, né? E eles foram nossos companheiros naqueles tempos de dificuldade, em que a gente passava 59 dias longe da família. Meu Deus. Isso, sem dúvida, teve o seu preço. Com certeza. Né? Eu queria um detalhe interessante. Por favor. Sim. A nossa filha primogênita nasceu durante uma viagem do quarteto. O quarteto estava viajando para o sul e, como a nossa filha ia nascer de cesariana, a gente já sabia a data do nascimento, então eu deixei o quarteto em Curitiba, voltei para o Rio de Janeiro. Numa quinta-feira, ela foi internada na sexta de manhã, nasceu a nossa filha. Eu fiquei sábado, domingo. Na segunda, eu a trouxe de volta para casa, peguei um avião e voltei a me encontrar com o quarteto. E eu fiquei 20 dias sozinha, mãe de primeira, tinha 19 anos, 20 anos, com uma nenenzinha, sozinha no Rio de Janeiro naquele tempo. Ai, Darleide, foi muito difícil. Meu Deus. E se nós fizéssemos aqui um programa com esposas de arautos, de pastores, de ministros, de homens que trabalham na ministração da palavra, nos louvores, ou administração da igreja, todas têm tantas histórias para contar. Quantas vezes, por exemplo, a Maricel, contando de alguns momentos desses que ela passou também com os filhos, com 3 filhos, enfim. Vamos fazer um programa sobre isso. Vai trazer à tona muita coisa interessante. Eu até aproveito também para dizer para você aí de casa, que acompanha o ministério de um, de outro, de muitas pessoas, e às vezes até o nosso ministério aqui na TV, e às vezes dá-se a impressão de que é tudo glamuroso, né? Você pega um avião, vai de um lugar para o outro, você canta, prega, e tem as pessoas que aplaudem ou que se comovem, enfim, e que veem essas pessoas como alguma coisa à parte, ou pessoas à parte do contexto comum da vida. É importante você saber que é um ministério que se faz para, muitas vezes, com muito sacrifício. Muito sacrifício. Filhos que nascem, os pais não estão, viagens cansativas, dificuldades. Então, antes de você olhar para a figura, glamour, que não existe, não é essa a ideia de passar, olhe e ore, interceda diante do trono de Deus para que essas pessoas que estão à frente de algum trabalho, sobre elas seja derramada uma porção muito maior da graça e da misericórdia de Deus e sejam cercadas por muros, que eu chamo de muros de fogo, como está na palavra, para protegê-los de todo o mal. Porque eu digo para você, é com muito sacrifício que se faz muito do que se faz. E se faz em nome de Jesus e pedindo a Ele muita misericórdia para vencer dia após dia. Por falar em misericórdia e vitória, deixa eu mandar um abraço para os meus amigos em Connecticut, lá nos Estados Unidos. Nós estaremos no mês de janeiro, de 18 a 25, numa semana de oração aí. Quero convidar as famílias, as pessoas que nos acompanham pela internet, que acompanham a programação de tão longe. Então, de 18 a 25, estarei fazendo uma semana de oração junto com a minha família na Igreja Adventista em Connecticut. E toda a região está convidada, nos encontraremos ali em nome de Jesus. Vamos então falar das prioridades do casamento? Isso mesmo. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a entender as coisas, né? Eu uma vez ouvi uma ilustração e que os 5 dedos da mão espalmada, elas podem representar 5 prioridades de Deus para a família. O polegar é o meu relacionamento com o Senhor, em primeiríssimo lugar, acima de tudo, né? A segunda prioridade é meu cônjuge. Minha esposa, ou meu esposo, no caso da esposa. Sim. Terceira prioridade, os filhos. Por que a esposa está em segundo lugar? Porque os filhos são um tempo conosco, depois eles passam e sobra o casal. Então a esposa tem que estar acima dos filhos. Não é que os filhos não tenham importância, mas o relacionamento com a esposa vem antes do relacionamento com os filhos. Depois, o dedo anular indica o meu relacionamento com os meus semelhantes, no meu trabalho, na minha vida profissional, com o meu círculo de amizade. E o dedo mínimo significa o meu ministério. Agora,
eu comecei a questionar quando eu vi isso. Mas por que o ministério está em último lugar? O ministério não é mais importante, não está trabalhando para Deus? Agora, eu respondo. Se eu não tiver um relacionamento bom com Deus, se eu não tiver um bom relacionamento com meu cônjuge, se eu não tiver uma família equilibrada, se eu não me relacionar bem com a sociedade, com o meio onde eu vivo, como é que eu vou ter autoridade para o ministério? Muita gente, e eu fazia isso, vive com a mão assim. Né? Invertida. Invertida. Agora, veja uma coisa interessante que eu descobri. Somente o polegar se comunica bem com todos os dedos. Você inverte, não funciona. Tenta inverter os dedos, não funciona. Verdade. Tá? É só o polegar que combina com todos eles. Então, é o meu relacionamento com Deus que vai pautar o meu relacionamento com o cônjuge, com os meus filhos, com a comunidade, com o ministério. Quando eu entendi isso, eu disse, meu Pai do céu, o que eu tenho de pedir perdão para minha esposa e para minha família. Eu reuni meus filhos já nessa época casados. Nós dois reunimos os filhos, os netos que já havia naquela ocasião, e pedimos perdão para eles. Nós explicamos para eles, olha, nós aprendemos que as prioridades são essas, e nós estávamos assim. Tudo invertido. A gente achava que servindo ao ministério a gente estava tendo relacionamento com Deus, mas isso não é... Ter o ministério não significa se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus vem acima do ministério. Então, nessa ordem, aí o nosso ministério flui. Amém. Nosso ministério tem autoridade. E quando nós entendemos isso, aí nós pudemos realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Essa foi uma das ferramentas que nós descobrimos para colocar a nossa vida em ordem. E como foi importante, Darleide, porque no momento em que o Wilson... Porque o homem é o sacerdote do lar. Não adianta fugir do que a palavra de Deus diz. Ele é o sacerdote. E se ele não estiver nesta posição, cumprindo primeiro o relacionamento com Deus e validando a ajudadora idônea, que eu sou auxiliadora, vai passar por cima de muitas coisas. E nesse momento em que a ficha dele caiu, ele começou a olhar para mim com outros olhos. Ele começou a ver que ele tinha que buscar no Senhor e muitas coisas que eu falava para ele começou a observar e ficar atento e pedir perdão. Houve muito, nós passamos uma fase da nossa vida que era pedir perdão um para o outro e pedir perdão para os nossos filhos. Olha, me perdoe por ter errado, por não ter colocado vocês no lugar que deviam. Muitas cenas, muitas coisas que eles viveram, inclusive nosso casamento, porque eu passei por uma depressão grave, seríssima. E estava tudo lá atrás por falta desse diálogo, por falta desse relacionamento que nós não tínhamos. E Deus trouxe isso tudo à luz. E eu posso dizer hoje para você que nós fomos curados. Louvado seja Deus. Nós temos hoje um resgate do nosso casamento que nos últimos 10 anos é muito mais forte do que nos 30 anos anteriores, né? Agora, eu quero dizer uma coisa, viu? Você que está aí nos vendo agora, que isso também não acontece assim. Perfeito, ótimo. Isso não acontece porque dá uma assim. pressa, uma ansiedade. Quando eu comecei a entender essas coisas, nós assistimos uma palestra de um pastor que dizia assim, o marido é como se fosse o guarda-chuva da esposa, né? E eu achei aquilo bonito e falei, puxa vida, comigo, deixa comigo. Deixa comigo, você é o guarda-chuva, né? Depois que terminou a palestra, eu cheguei em casa e digo, meu bem, a partir de agora, eu vou ser o seu guarda-chuva. É verdade que ainda tem varetas quebradas, tem pano furado, mas eu vou ser o seu guarda-chuva, né? Achei que eu estava com tudo, estava ali, né? Nossa, agora olha aqui o sacerdote. A disposição, lá, né? Entendeu? Aí veja o que aconteceu. Ela olhou para mim, o quê? Você agora... Deixa ela dizer agora eu fiquei curiosa. Ficou curiosa? Eu quero ouvir da sua boca. Falei, de jeito nenhum, eu não vou entrar embaixo do seu guarda-chuva. Gente! Por quê? Mas não dá a impressão de que a mulher, o que ela mais deseja, quando ouve... Qual foi a sua reação? Porque era assim, você não viu ele falando que as varetas estavam quebradas quando estava... Era tanto rombo no nosso diálogo, era tanto rombo no meu coração e nele também. Sim.
Eu falei, eu não vou entrar, não. Mas aí é que está o grande segredo. Ela achou que eu ia começar a mandar, né? Que eu ia virar mandão em casa. Ela falou, pera um pouquinho, você vai entrar debaixo do meu guarda-chuva, eu vou entrar debaixo do seu guarda-chuva, agora você vai querer mandar em tudo. Parecia uma figura opressora, né? Isso, e não era. E eu achava porque era esse o comportamento. Mas aí eu entendi. A autoridade dele, ele teve que conquistar daí. Perfeito. Ela não... Olha, ela chorou a noite inteira, viu? Chorei eu pensei, puxa vida, agora que eu tô querendo... Achei que era uma coisa boa. Achei que era uma coisa boa. Ela chorou a noite inteira. Eu chorei de desespero, pensando, eu não vou entrar embaixo desse guarda-chuva. Quando foi que você decidiu? Furado. Quando você decidiu entrar? Então, mas aí foi um processo. Que aí vem a coisa do não ser instantâneo, Isso, não né? ser instantâneo. Eu acho que o marido, viu aí você que está me vendo, você tem que conquistar a sua autoridade em casa. Tá? A autoridade do marido não é imposta. Jesus diz assim, para as esposas serem submissas ao marido como ao Senhor. Se o marido for submisso ao Senhor, então a esposa pode ser submissa. Exato. Agora, se o marido não for submisso ao Senhor, como é que a esposa pode ser submissa a ele? Se isso aqui não estiver funcionando, né? Se eu estiver assim, não tem jeito. Né? Então, isso precisa ser conquistado. Isso leva tempo. Foi no dia a dia, foi no nosso dia a dia que ele foi mudando as atitudes. Ele foi mudando, e eu fui percebendo, ele mudou mesmo. Eu posso confiar, eu fui entrando, de levinho. Mais um passo, até que eu fiquei juntinho dele, grudado, eu falei, agora eu não saio mais. E aí os dois começaram a consertar esse guarda-chuva, né? A consertar, e interessante. Você sabe o que significa o meu nome, a característica espiritual do meu nome? Irene. Em grego, meu pai deu esse nome que é paz. Mas a conotação espiritual é espírito vitorioso. E você sabe qual é o nome, a característica do nome do Wilson? Protetor absoluto. Uau! É a característica espiritual, né? Sim. Nós estudamos, não é só aquela característica do nome em si, da não é a raiz da etimológica. Não, é a característica espiritual. Né? Então, interessante. Uma coisa casou com a outra. Mas um ser casou com o outro. Então, mas o que a gente percebeu foi, quando nós enfrentamos a nossa crise, nós percebemos que o diabo, ele quis roubar do Wilson esse nome, protetor absoluto, e quis roubar de mim o espírito vitorioso. E a paz. A paz também. Entendeu? Então, aí foi quando Deus entrou, realmente falou assim, não, eu preciso entrar, vocês estão clamando. Nós estávamos os dois já assim, rendidos ao Senhor e buscando do Senhor. Então, Ele derramou. Mas foi tempo. Não foi assim da noite para o dia. Isso levou tempo. Isso diz para os casais lá em casa terem paciência, né? E não desistirem. Jamais. Olha, eu quero dizer para você que até hoje nós vivemos esse ciclo de ainda falhar e pedir perdão. Eu vou citar um exemplo. Um dia desses eu estava indo para um compromisso, eu estava atrasado, nós estávamos de carro, e eu comecei a apertar um pouquinho demais o meu pé direito, né? Porque eu estava de olho no relógio, né? Então, ainda bem que não havia um policial rodoviário ali, porque ele teria certamente me multado, porque eu estava bem acima dos 120 por hora. Entendi. Né? E, de repente, eu trisquei o olho para o lado e eu vi que ela estava ansiosa. Na mesma hora, o Espírito de Deus me falou, você está desonrando a sua esposa, você está deixando ela ansiosa e com medo. E eu virei para ela, querida, você está com medo? Ela falou, eu estou. Eu falei, por favor, me perdoa. Na hora, eu disse para ela, você é mais importante do que o meu compromisso. Na mesma hora, eu tirei o pé do acelerador, falei, se eu chegar 2 ou 3 minutos atrasado, não vai fazer diferença. Mas se eu deixar com que ela chegue ansiosa, com esse temor, o que vai adiantar eu falar para os outros se eu deixei a minha esposa em segundo lugar, se eu coloquei o meu compromisso em primeiro lugar? Então, que lindo. Que lindo demais. Na verdade, isto é um processo que eu costumo dizer quando a gente ministra para famílias, quando a gente fala, digo, isso não acontece assim, demora, mas é todos os dias. Nós somos seres imperfeitos, né? Nós temos quase 43 anos de casamento, nós já temos praticamente 12 anos de recuperação do nosso casamento, mas ainda assim a gente
tem falhas. E nós somos seres humanos, a gente falha. Claro. Eu falho, ela falha, mas tem uma diferença fundamental. Hoje, nós aprendemos a pedir perdão, não aquele perdão superficial. Desculpa, não faço mais isso, nunca mais eu corro. Não, não é isso, isso não vai adiantar nada para ela. Ela tem que sentir que, de fato, eu entendi que trouxe preocupação para ela. Então, era uma coisa importante, porque nós íamos ministrar para casais. E aí, então, é o ponto que a gente chega, que autoridade nós teríamos para chegar lá e falar, sendo que eu senti muito medo quando eu vi ele correndo. Eu fiquei insegura. Então, na mesma hora, você não pode dar brecha. Nós temos que ser muito autênticos e verdadeiros um com o outro. E nós tivemos que pôr muita coisa limpa, Darleide. Você leu e você sabe que tem muita coisa aí que precisa, né? Que foi preciso ser colocado a limpo. E tem muita coisa que aconteceu e o tempo aqui não será suficiente para a gente contar mais. Mas eu li o livro Fundo da Agulha e o Milagre Aconteceu. E o que mais me chamou a atenção é que durante todo o discurso de vocês, a história contada, permeada da palavra de Deus. Em todos os momentos vocês se enxergam por meio da palavra de Deus, vocês são vistos por meio da palavra de Deus, e então vocês estão... Foi realmente um processo extremamente espiritual. Então, é uma grande alegria ver que a prática do Evangelho funciona na vida do que crê de verdade e se dispõe a ouvir a palavra do Senhor, né? Nós vamos finalizando o programa, mas vai pensando aí, que mensagem, Wilson, você vai dar para os homens e você vai dar para as mulheres? Eu gostaria que você incluísse o seu modelo de oração, porque foi dito para ela uma vez que ela deveria orar pelo menos 15 minutos por dia. No 5º minuto, ela já não tinha mais o que dizer para Deus. E aí, né? Então, vai me contar essa história, porque muitas vezes faltam palavras para dizer o que o nosso coração está gritando, mas não sabe traduzir. Deixa eu dizer para você de casa também, que está interessadíssimo em planejar a sua família, organizar a sua família, em rever os conceitos da sua família. A revista Família Feliz, que a gente sempre fala a respeito desse material aqui para você, recheado de informações, é um conteúdo muito especial que nós mandamos para você. Como você vai visitar o nosso site, novotempo.com/consultório, e ali você vai encontrar um campo em que você pode colocar o seu nome, o seu endereço postal, e nós vamos mandar para você pelo correio a revista Família Feliz. É presente de verdade, não fica tranquilo que não vai nada, nenhum pedido junto, a não ser que você leia e pratique para que você seja e tenha uma família feliz, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu dar umas dicas de leitura para o pessoal aí de casa também, fica querendo saber. Além da dica de leitura hoje, que eu tomei a liberdade de fazer com este tema, todo um programa, mas tem muito mais para dizer. Fundo da Agulha e o Milagre Aconteceu. Você vai encontrar na página do nosso programa, lá no Face, o contato com este casal incrível que está aqui no programa de hoje. Ainda tem uma dica, olha, Fundamentos do Lar Cristão, da escritora Ellen White, Fundamentos do Lar Cristão, que você encontra na Casa Publicadora Brasileira. Põe aí o GC, cpb.com.br, cpb.com.br. Tenho mais aqui, ó, como ajudar o seu filho a conhecer Jesus. Então, estou falando para casais, estou falando para filhos, como ajudar seu filho a conhecer Jesus. E lembrando de um tema extremamente necessário, conduta sexual. Nós tratamos sempre disso no Sem Tabus. Fica a dica para você também, cpb.com.br. Mas tem mais uma que eu quero deixar você cheio de maneiras de encontrar respostas. Tem um DVD lançado aqui pela Novo Tempo, é o DVD Encontros de Pais, com a educadora Thalita, é uma mulher assim preparadíssima, ela está sendo entrevistada aqui nesse material pelo pastor Marcos Bonfim, e a Thalita Silva traz aqui orientações importantes sobre como desenvolver a fé na primeira infância, nas crianças de 3 a 5 anos, 6 a 9 anos, 10 a 12 anos e a fé no adolescente. Temas incríveis aqui para você. Vamos lá, Wilson, seu recado para os homens ali de casa. Meu querido amigo, se você está passando por uma situação, ou se você já passou por uma situação semelhante à nossa, eu quero dizer para você que há esperança sim, e muita esperança. Amém. E eu cheguei num momento que eu pensei que nós não tínhamos mais jeito, mas a graça de Deus foi derramada sobre nós. Então, tenha esperança.
É claro, você deve orar, você deve ler a Bíblia, mas você deve também entender as prioridades de Deus, colocar isso no lugar certo, fazer a sua parte e procurar entender que o coração da mulher, ele é mais susceptível à influência da emoção do que os nossos de homem. Então procure validar os sentimentos da sua esposa. Quando ela diz que quer tomar um sorvete, né, que custe caro para você, não alegue o preço para não deixar o coraçãozinho dela triste. Mas isso é só um exemplo. Existem muitas coisas que você desvaloriza a sua esposa com a sua maneira de falar. Então, essa é uma ferramenta muito importante. O tópico e o relacional. Quem sabe um dia a gente fala mais sobre isso, né? Então, pense bem nisso, tome muito cuidado nas suas palavras para que você não atinja o emocional da sua esposa. Saiba como tratá-la, como Deus trata você também. Perfeito. E você, princesa? Eu quero deixar um recado para você, minha querida, que também há esperança. Um dia eu pensei que tudo ia acabar. Mas Jesus é tão maravilhoso, que Ele veio com seu amor, com a sua graça e me ensinou a orar. Eu realmente não sabia. Eu não sabia ficar nem 2, nem 3 minutos orando pela vida do meu marido, que era uma coisa tão importante. E eu descobri isso, mas foi um tempo. E eu tive que começar a escrever coisas que Deus trazia ao meu coração, que precisavam ser mudadas, mas eu tive que ter humildade. Eu tive que realmente me prostrar, deixar que Deus moldasse o meu coração. Deixe Jesus moldar o seu coração. E Ele vai trazer exatamente aquilo que você está precisando. Eu creio nisso porque nós somos um resultado, a nossa família, do milagre que Jesus, que Ele é tudo para nós. Amém. E Ele vai fazer isso na sua vida. Que seja um tempo novo para você, nessa época. Vamos entrar no ano novo, daqui mais uma semana. E que seja um tempo de recomeço para você, como foi para nós. Amém, amém. Podemos fazer uma oração? Amém. Amado Deus, quantas coisas lindas o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. Na vida daqueles que creem que verdadeiramente Tu és Deus sobre todas as coisas. E que o Senhor, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros, dos nossos fardos, das nossas agonias, tantas vezes produzidas por nós mesmos, pela nossa desobediência, pelo não ouvir da Tua palavra e pelo não submeter-se ao Teu Espírito, o Senhor ainda nos acolhe, corre atrás de nós e nos ampara quando nós estamos prostrados e já não temos esperança. O Senhor se apresenta como Deus da esperança e nós Te louvamos por isto. Obrigada pelas muitas famílias que o Senhor tem restaurado. Obrigada pelos muitos casais que têm tido de verdade um encontro contigo e têm experimentado as vitórias. Ó Deus Altíssimo, visita os nossos amados queridos que estão em casa neste momento e estão passando por dificuldades enquanto tantas pessoas festejam, muitas vezes festejam para não ouvir a própria dor. Mas Pai, no barulho ou na solidão, no cantinho ou na multidão, visita os Teus filhos e as famílias e faz, Senhor, de verdade que o Natal aconteça, que o Natal aconteça na vida dos Teus filhos. Amém. Eu declaro em nome de Jesus que estou tremendamente confiante, estou tremendamente feliz como este casal, tantos outros já restaurados, sejam levantados como testemunhos vivos da Tua grande misericórdia, do Teu poder maravilhoso de fazer grandes obras na vida dos Teus filhos. Amém. Louvado seja o Teu nome, Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigada, casal. Deus os abençoe. Feliz Natal, princesa. Deus seja contigo. Feliz Natal, Wilson. Feliz Natal para você ir de casa. Feliz Natal. Mas este Natal, Jesus em sua vida completamente. Um beijo. Até o próximo encontro.